Fala pessoal, beleza? Então, hoje é a segunda parte do vídeo aí sobre relações métricas no triângulo retângulo. Eu fiz a primeira, que foi sobre o Teorema de Pitágoras. Vou fazer a segunda hoje e depois vou fazer um terceiro vídeo falando sobre as aplicações do Teorema de Pitágoras, beleza? Esse conteúdo está lá na plataforma de vocês, já foi dado em semanas anteriores, então estou fazendo esse vídeo para dar uma reforçada aí nesses conteúdos, tá? Então, vamos lá. Demais relações métricas, né? O que são relações métricas? São relações de medidas, conforme eu já falei. E a mais importante delas é o Teorema de Pitágoras, que está até escrito aqui, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que eu explorei na última aula, no último vídeo. Expliquei para vocês que a hipotenusa, que é esse maior lado, né, ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É importante, falo de novo, que você tenha assistido outro vídeo, senão vocês vão ter um pouco de dificuldade nesse aqui. No outro vídeo, a gente pegava lá o triângulo retângulo, né, que normalmente ele estava desenhado assim, ó, tá? Triângulo retângulo, né, tem um ângulo reto, tá? E aqui tinha hipotenusa, que fica de frente para o ângulo reto, e aqui os catetos, né, cateto e cateto. Aqui o que eu fiz? Eu redesenhei o triângulo, só que ao contrário, tá? Repare que é como se eu tivesse girado o ângulo reto que ficava aqui embaixo, ó, ficava aqui, agora ele está desenhado ali em cima, tá? E a gente continua com as mesmas coisas, ó, de frente para o ângulo reto, hipotenusa, cateto, cateto. Só que, além disso, a gente tem mais três coisas aqui, tá? Nós temos uma altura, então a altura ela vai ser projetada em cima da hipotenusa, sempre formando 90 graus também, até porque ninguém mede a altura torto, não é verdade? Você vai medir sua altura, você vai ficar de pé. Então, a altura sempre formando 90 graus com a base, que no caso a nossa base aqui é a hipotenusa. Quando eu traço uma altura aqui, eu divido a minha hipotenusa em dois pedaços, que não são iguais, repara. O pedaço M e o pedaço M, tá? Esses pedacinhos M e N, nós chamamos de projeções, beleza? Então, a hipotenusa, ela vem aqui, a altura, desculpa, ela vem aqui, divide a hipotenusa, que é o A. Não confunde, tá, gente? Hipotenusa é A, não é H. Embora a hipotenusa se escreve com a letra H, não é. Então, a altura está aqui, dividiu a hipotenusa em duas partes. Uma parte que eu vou chamar de N, a outra que eu vou chamar de M. E aí, é o seguinte, aí é para não ter confusão. Eu falo para os alunos deixarem o C perto do N e o B perto do M. Mas tem exercício, tem livro que isso não está igual. Então, quando você for usar a fórmula, é só você combinar. Como assim? Vocês já vão entender. Aqui estão as fórmulas, essas são as relações métricas, né? São 5, tá? A primeira, vocês já conhecem, que é o Teorema de Pitágoras. Ela é a mais importante, né? É o que se mais usa lá no ensino médio. Inclusive, muito usada na física, tá? Teorema de Pitágoras. E aí vem essas três aqui do meio, que são muito importantes, que é a fórmula do B, do C e do H. A fórmula do B é igual a B ao quadrado, que é um cateto, né? Igual a A, que é a hipotenusa, vezes M. Repare que no meu triângulo B está perto do M. Se por acaso, em vez de M de mamãe, tivesse um N de neném, a fórmula não seria B ao quadrado igual a M. Seria B ao quadrado igual a N. Que no fundo, não faz diferença nenhuma na hora de fazer a conta. Tá? Mas se o triângulo tem B de bebê perto de M de mamãe, ó, B e M, na mesma fórmula. Mesma coisa com C. Repare que a fórmula do C é quase igual à do B. Só que é o C ao quadrado igual a N de neném. Se no lugar desse M, N, tivesse um M, aí seria C ao quadrado igual a N. Tá? Então é só olhar para a figura que não é difícil. Show! Então nós temos essas três formulazinhas aqui do meio, né? E a fórmula do H, que eu não falei, M vezes N. H ao quadrado igual a M vezes N. Por fim, uma fórmula menos usada é essa aqui. A vezes H, ou seja, hipotenusa vezes altura, igual a cateto vezes cateto. E essas formas, normalmente, elas precisam ser memorizadas pelos alunos. E aí a gente vai usando nos exercícios de acordo com a necessidade. Então, vamos ver o exemplo 1, vocês vão ver que não é difícil. Calcule Y. Repare que não tem M, N, não tem H, não tem nada aqui. Você tem que reconhecer. Então, vamos lá. Esse ângulo reto, ele me diz que isso aqui é a altura, só que ninguém pediu altura, não tem nada escrito aqui, então deixa quieto. E quem fica de frente para a altura
é sempre hipotenusa. Lembra? Então, já sei que aqui esse 25 é o valor de A. Tá. E o 16? O que é o 16? Se você voltar aqui na figura, pode ser N ou M. Não necessariamente tem que ser N de neném, porque é o menor. Não, nada a ver. Pode ser qualquer uma das duas, tá? Bem, eu vou chamar de N para ficar igual ao de cima, tá? Lembra que eu falei? Se eu coloquei o N de neném aqui, esse cara aqui é o C. Que o C fica perto do N, só para evitar problema, tá? E aí, qual é a única fórmula que eu tenho aqui dessas 5 que relaciona A, N e C? A única fórmula que relaciona A, N e C é a terceira. Eu pego a fórmula e escrevo ali embaixo. C ao quadrado igual a vezes N. E aí eu substituo. Quem é o C? C é Y. Então ficou Y ao quadrado, né? Porque aqui está representado por Y. Então a gente põe. Quem é A? 25. Quem é N? 16. Show. Como é que a gente faz agora? Multiplica, 25 vezes 16 é igual a 400. E aí vocês vão lembrar, né? Quando eu quero o valor de uma letra e ela está ao quadrado, eu jogo esse quadrado para o outro lado, viro o contrário. Qual é o contrário do quadrado? Da potência, raiz quadrada. Raiz quadrada de 400, quanto que é? 20. Ah, professor, não lembro como é que faz isso. Bem, você pode por tentativa, por exemplo, se você fizer 15 vezes 15, vai dar isso. Está longe do 400. Ah, então vou aumentar, professor. Vou tentar 18 vezes 18. Você vai ver que vai aumentar, mas que ainda não chegou no 400. Até a hora que você vai fazer 20 vezes 20 e vai ver que deu 400. Se você assistiu algum vídeo que eu expliquei sobre raiz, você vai... Ou também, né? Isso aqui não é necessariamente matéria desse ano, matéria do ano passado, do oitavo, do sétimo. Quando a gente não sabe uma raiz quadrada, a gente pode fatorar por 2. 200 por 2. 100 por 2. 50 por 2. 25 é 25, não dá para dividir por 2, divide por 5. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. E aí você separa de 2 em 2 e pega um de cada um. 2, 2 e 5. É uma raiz exata, né? Então não sobra nada. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ó, deu 20, tá? Uma outra opção, mas eu quero que vocês agora realmente prestem atenção. Vou puxar aqui uma seta. E é isso que eu vou passar a usar daqui no próximo exemplo, se for necessário, se for possível. Chegamos nisso aqui, y ao quadrado igual a 25 vezes 16. E aí o que a gente faz? Multiplica. Só que, gente, o 25 é um número que tem raiz exata. O 16 também. Quando a gente tem uma multiplicação, você pode jogar a raiz quadrada em cima da multiplicação. Ó. Vai ficar 25 vezes 16 na raiz, não tem problema nenhum. Se for uma multiplicação ou uma divisão. Se for mais e menos, não pode. Aí tu tem que somar ou diminuir. Qual a raiz quadrada de 25? Ó, 5. Qual a raiz quadrada de 16? 4. Quanto que é 5 vezes 4? 20. Ah lá, encontramos do mesmo jeito. Percebam? Então, não é difícil, tá? É só ter atenção e evitar contas grandes, como a gente fez essa aqui do 400. Eu fiz de propósito para mostrar para vocês que a maioria dos alunos faz assim, mas dá para a gente fugir disso. Exemplo 2, nós temos que calcular, letra B, na verdade, mesma coisa, calcular o y. O que é esse y aqui representa para a gente? Se você voltar ali atrás, você vai ver que é a altura. E esse cara, MN, tanto faz quem é quem, né? Vou chamar de N e N, ok? E aí, voltando lá, qual é a fórmula que relaciona H, M e N? Se você olhar, tem uma fórmula que só tem H, M, N. Essa aqui, ó. H, M, N. Tá? H ao quadrado igual a M vezes N. Então, eu vou usar essa fórmula, né? São os elementos que eu tenho. H ao quadrado igual a M vezes N. H é quem? Y. Ficou Y ao quadrado igual a M, que é 16 ou 4, tanto faz, e N é 4. Aqui você pode fazer 16 vezes 4, que vai dar 64, jogar a raiz quadrada em cima, ou você pode fazer o que eu acabei de explicar ali atrás, que eu acho que é mais fácil, apesar desses números agora serem pequenos. Joga a raiz quadrada em cima do 16 e do 4 e tira a raiz de cada um. Qual a raiz quadrada de 16?
4. Qual a raiz quadrada do 4? 2. Quanto que é 4 vezes 2? 8. Pronto. Beleza? Se você multiplicar o 16 pelo 4, dá 64. E a raiz quadrada de 64 também é 8. Então, é só um caminho diferente. Próximo, mesma coisa. Vamos lá. O que é o 5? O 5 está de frente para o ângulo reto, então a hipotenusa, lembra? E esses caras aqui do lado sempre são os catetos, né? B e C, ou C e B, tanto faz quem é quem. E o Y é quem? A altura, igual ali em cima. Qual é a fórmula que tem A, B, C e H? Tá vendo? A, B, C e H. Voltando lá atrás, tem uma formulazinha que só tem A, B, C e H, nos 4. Olha a quinta fórmula. A, B, C e H. Então, A vezes H igual a B vezes C é a fórmula correta para esse exercício. Se testar outra, não vai dar. Tem fórmula que tem MN, aqui não tem MN. Então, A vezes H igual a B vezes C. Substitui. Quem é A? 5. Quem é H? Y. Quem é B de bola? 4 ou 3, tanto faz. E o C, 3. Bem, esse 5 está multiplicando, vai passar para baixo dividindo. Então, ficou 4 vezes 3 aqui dá 12 sobre 5. Aqui não tem raiz, tá, gente? Porque o y não está ao quadrado, igual aqui em cima, ó. Não confunda. 12 dá para dividir para cima? Exato não, mas vamos dividir, né? 12 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar a 12, faltam 2. Não dá para dividir. O que eu faço? Vírgula desse lado e 0 do outro. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, o valor do y é 2,4. Muito bem. Bem, agora eu peguei um exemplo onde a gente tem várias coisas, né? Eu tenho que calcular A, H, M, N. E é aí que entra a história de você decidir que fórmula que vai usar. Quando a gente tem muita coisa, às vezes a gente tem mais de uma opção para começar. Então, não se preocupe. Vamos ver aqui. Eu vou escrever em vermelho aqui as fórmulas, para a gente não voltar lá atrás, tá? Ó, Teorema de Pitágoras é a primeira. Depois vem B ao quadrado igual a vezes M. C ao quadrado igual a vezes N. H ao quadrado igual a M vezes N. E por último, A vezes H igual a B vezes C. Vamos pegar uma fórmula qualquer e ver, por exemplo, se a gente consegue, né? Porque, galera, olha só. Esse carinha aqui, que é o 6, eu vou chamar de B. Lembra que eu falei para o B de bola ficar perto do M? Tá? E esse 8 aqui é o C, perto do M. H tá como H mesmo, A como A mesmo, M e N também. Então, aqui não tem outras letras no lugar, né? Porque às vezes acontece. Show. Por exemplo, vamos supor que eu pegue essa fórmula aqui para começar. B ao quadrado igual a vezes N. Vamos ver. Se dessas 3 letras eu souber 2, eu calculo a terceira. Eu sei quanto vale B? Sei. B vale 6. Eu vou botar aqui um OK. Eu sei quanto vale A? Não. A eu não sei. Eu sei quanto vale M de mamãe? Também não. Se eu soubesse o M, beleza. Tendo B, tendo M, eu acho A. Mas não dá. Reparem que não dá. Tem 2 letras que eu não sei na fórmula, então não vou chegar em lugar nenhum. Tá, vamos pensar em outra coisa. Se você tentar, por exemplo, a fórmula do H, essa aqui, ó, também não vai chegar em lugar nenhum. Essa é pior ainda, porque o H a gente não sabe, o M a gente não sabe, o N a gente não sabe. Também não chega em lugar nenhum. Então você tem que pensar qual é a fórmula que eu posso usar. Bem, olha a primeira, galera. Teorema de Pitágoras. Eu sei quanto vale A? Não, não sei. Mas o B e o C, eu sei. Olha ali. Então, se eu sei o B e o C, eu acho A. E achando A, já facilita um pouco a nossa vida. Então, vou começar com a fórmula do Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A eu não sei, continua A ao quadrado. O B vale 6, 6 ao quadrado. E o C vale 8, 8 ao quadrado. Lembrando que B e C tanto faz quem é quem, tá? 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. Ó, cuidado, aqui eu não posso jogar raiz quadrada na soma, tá? Só se isso aqui fosse vezes. Aqui não tem jeito, nós devemos somar. 36 mais 64 é igual a 100. Joga agora sim a raiz quadrada em cima do 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Lembra quando a gente estudou as equações incompletas que eu fiz no vídeo?
Lembra que a gente botava mais ou menos na frente? Aqui não precisa, porque a gente está calculando medida, né? Então, não existe medida negativa, tá? Achamos A igual a 10. Pô, beleza, já é alguma coisa. Agora, eu vou ver se eu consigo calcular mais alguma coisa. Vamos pegar uma fórmula aí, por exemplo, ó. Olha aquela, lembra daquela fórmula do B ao quadrado? B ao quadrado igual a A vezes M. O B eu tenho. O A eu tenho agora, vale 10. Só falta o M. Então, nessa formulazinha aqui, a gente consegue achar o M, porque o B e o A eu tenho. Então, é uma boa opção. Professor, eu poderia ter usado a do C? Sim, porque olha a fórmula do C. Mesma coisa. O C a gente tem. O A a gente tem, a gente acha o M. Então, também pode ser. Vou usar a do B. Então, vamos lá. Vou colocar aqui em cima. B ao quadrado é igual a A vezes M. Quem é B de bola? 6. 6 ao quadrado. Quem é A? Acabamos de descobrir que é 10. Quem é M? M é M. Eu não sei quem é. 6 ao quadrado, 36. Então, ficou 36 igual a 10M. Esse 10 que está multiplicando, ele passa para baixo fazendo o quê? Dividindo. É só você dividir 36 por 10. Quando a gente divide por 10, é só voltar uma casa com a vírgula, né? 3,6. Ou você faz a continha igual eu fiz aquela hora, vai dar certo. Achamos o M. 3,6. Falta o H e falta o N. Gente, vamos pensar no N. O N a gente não precisa pensar muito. Se você quiser usar essa fórmula aqui, ó, fica à vontade, porque o C a gente tem, que seria 8. O A a gente tem, que seria 10. E achar o N. Igualzinho aquela conta ali, mas não precisa. Por quê? Pensa comigo, gente. Dessa ponta aqui até essa, tudo isso não vale 10? Daqui até aqui não vale 3,6 que a gente acabou de descobrir? Então, N, na verdade, é o quê? É o 10, que é tudo, menos a parte do M. 3,6, certo? E aí você faz a continha, ó, colocando a vírgula debaixo da vírgula, pede emprestado, né? Olha lá, o que nós vamos encontrar? 6,4. Então, não precisa usar uma fórmula, porque é só a gente fazer uma continha em menos, só ver quanto falta, né? Se tudo é 10 e um pedaço é 3,6, o outro tem que ser 6,4. Se M é 6,4, mais 3,6 dá 10. Show, estamos quase acabando. Falta achar o H. Para a gente achar o H, a gente tem duas fórmulas que tem o H. Essa e essa, tá? Essa de cima precisa ter o M e o N. Eu já tenho M e N. Ah, então, beleza. E a de baixo eu preciso ter o A, o B e o C para achar o H. Eu tenho o A, o B e o C. Tá de boa também. Então, você escolhe o que você achar melhor, tá? Eu prefiro usar de baixo. Por quê? Porque essa aqui de cima tem potência, de baixo não tem. Então, eu vou usar de baixo. Claro que se você usar de cima, dá igual, né? Não tem como dar dois resultados diferentes. Vamos lá. A vale quanto? 10. H vale quanto? Não sei. H é H. B vale quanto? B vale 6. Vezes. E C vale quanto? 8. Então, ficou 10H igual a 6 vezes 8, 48. Desce dividindo. H igual a 48 sobre 10. Dividindo por 10, lembra? É só voltar uma casa. 4,8. Pronto. Achamos o H. 4,8. Então, A, ok. B, C, ok. M, N, ok. E H, ok. Certo? Muito bem. Último exemplo. As medidas dos catetos de um triângulo retângulo são, respectivamente, 30 e 40. A altura relativa à hipotenusa mede. Bem, eu vou desenhar um triângulo, mais ou menos no mesmo esquema daquele ali que a gente estava fazendo, né? Ali atrás. Então, vamos lá. Opa, acabei sem querer. Não fica muito bom os desenhos aqui, não. Mas já dá para a gente ter uma noção. Peraí, isso aqui ficou horrível. Pronto, tá muito bom, mas... Ok. Primeira coisa, triângulo retângulo, ó, aqui em cima, ângulo reto.
Essa linha aqui a gente sabe que é a altura, né? O lado maior, vou botar aqui um ângulo reto, né, da altura. O lado maior, que fica de frente por aquele ângulo reto, é a hipotenusa, cateto, cateto, tá? Deixa assim, vamos ver o que a gente vai botar onde. As medidas dos catetos de um triângulo retângulo são 30 e 40. Eu vou botar, então, o 30. Opa, peraí, gente. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu acabei colocando sem querer. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo melhorar. Eu acabei colocando sem querer aqui uma... Bem, ignorem isso que está escrito aqui, por favor, porque eu coloquei uma figura e aí eu tentei apagar a resposta, mas agora eu acabei fazendo essa resposta aparecer, pronto, ela sumiu. E aí foi, tá, sem problemas. Ai, meu Deus. Mãe. Pronto, tá, ficou feio, mas enfim. Então, eu vou chamar aqui de 30, que é um cateto, e vou chamar esse aqui de 40, que é outro. Eu só chamei esse de 30 e outro de 40 porque o meu desenho, esse aqui é menor que o outro, então, tanto faz. A altura relativa à hipotenusa, ou seja, ele quer saber esse H aqui, ó. Tá? E a hipotenusa está aqui embaixo, ninguém disse quanto vale e tal. Então, beleza. O que nós temos, pessoal? Esse carinha aqui é o nosso B, esse carinha aqui é o nosso C, ou vice-versa. Quais são as fórmulas que a gente pode usar? Vamos lá. Para calcular a altura, que é o que ele quer, nós temos duas fórmulas. H ao quadrado igual a M vezes N, ou A vezes H igual a B vezes C. Das fórmulas que eu escreveria, essas são as mais usadas. A primeira, H ao quadrado igual a M vezes N, ela não é muito legal, porque eu não sei quanto vale o M e não sei quanto vale N. Eu até poderia calcular, mas aí, né, você vai ter trabalho. Então, eu acho que essa fórmula aqui não ajuda muito agora. A vezes H igual a B vezes C, eu preciso saber A, B e C. Ó, o B eu sei, o C eu sei, só não sei o A. Poxa, mas o A a gente pode calcular. Por quê? Se eu tenho B e C, usando o teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir o A. E descobrindo o A, ok, eu uso essa fórmula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o valor de A, depois eu calculo o H. Então, A eu não sei, repete. B vale 30, então ficou 30 ao quadrado. C vale 40, então ficou 40 ao quadrado. Então, resolvendo isso, fica como? 30 vezes 30, faz a conta aí, 900. 40 vezes 40, faz a conta, 1.600. Essa soma dá 2.500. Daí eu jogo a raiz quadrada em cima do resultado. Olha só, para vocês não ficarem com dúvida. 2.500 é a mesma coisa que 25 vezes 100. Não é porque vezes 100, porque são dois zeros que 2.500 tem. E aí você pensa, raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 100, 10. 5 vezes 10, 50. Descobrimos o A. Agora eu posso usar essa fórmula aqui. Por quê? Porque eu tenho A, tenho B, tenho C, só falta achar o H. Repara que a fórmula que eu tinha mostrado antes, aquela H ao quadrado igual a M vezes N, a gente ia ter que fazer duas contas, uma para achar o M e outra para achar o N, para depois calcular o H. Então, A vezes H é igual a B vezes C. A vale 50, acabamos de achar. H não sei. B vale 30 e C vale 40. Então, ficou assim, ó. 30 vezes 40 dá 1.200, né, gente? 3 vezes 4, 12, com 2 zeros, 1.200. E o 50 que estava multiplicando passa para baixo dividindo. Corta esses zeros, H é igual a 120 dividido por 5. Fazendo essa conta, vamos encontrar 24 centímetros. Temos, então, como alternativa certa a letra A. Beleza, pessoal? Bem, fico por aqui, espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.